Voltamos com o segundo bloco do Luz Câmera Arte e agora eu vou falar de um filme que eu estava ansiosa para falar já há algum tempo, mas eu realmente queria fazer uma análise mais detalhada, uma análise mais aprofundada desse filme e uma análise diferente hoje. Uma análise sob o ponto de vista psicanalítico e também sob o ponto de vista da neurociência. Eu estou falando do filme Inside Out, no Brasil, Divertidamente. Esse filme é uma animação de 2015 produzida pela Pixar e lançado pelo Walt Disney Pictures. O filme foi dirigido e co-escrito por Peter Docter. Ele foi diretor de Up em 2009, filme que emocionou muita gente. Também foi o diretor de Monstros S.A., foi roteirista de Wall-E em 2008, roteirista de Monstros S.A. e roteirista de Toy Story 1 e 2. A história é ambientada na mente de Riley, onde 5 personagens disputam o painel de controle da cabecinha da garota. A Alegria, cujo objetivo é fazer com que Riley esteja se sentindo sempre feliz. A personagem, como o próprio nome já diz, é alegre, otimista, sempre vê o lado positivo de qualquer situação. Por outro lado, nós temos a Tristeza, uma personagem inapetente e pessimista. A Raiva é um personagem masculino que assume o controle da mente de Riley quando as coisas não saem conforme planejado. Ele é impulsivo, não tem paciência e explode constantemente. O Medo sempre pensa nas consequências dos atos da garota. O medo tem um papel importante, que é o de proteger a menina, porque é através do medo que nós evitamos nos colocar em situações de perigo. Então o medo está sempre atento para assumir o controle caso a garota venha entrar em alguma situação de risco. Por último, nós temos a personagem nojinho, uma personagem evitativa, que impede que Riley se exponha a situações vexatórias. Inside Out começa com a seguinte pergunta: você já olhou para uma pessoa e pensou, o que se passa na cabeça dela? E então, nós nos deparamos com o nascimento de Riley e vemos a primeira memória da menina ser formada, o rosto do seu pai e da sua mãe. A história é narrada de forma resumida até os 11 anos de idade e conforme a menina vive experiências, os sentimentos assumem o painel de controle da mente dela. A Alegria não entende qual a importância da tristeza. Ela até entende que a nojinho serve para evitar que Riley se meta em situações embaraçosas ou que se envenene comendo algo inadequado. O medo impede que Riley se coloque em situações perigosas. A raiva serve para que Riley reaja diante de uma injustiça. Mas a função da tristeza, a Alegria não consegue entender. Então, a Alegria tenta manter a tristeza sempre afastada do painel de controle da garota. O painel de controle da mente da garota. Lembra que esses 5 personagens estão na cabecinha dessa menina de 11 anos. As memórias de Riley são armazenadas em esferas que brilham. A Alegria se gaba de que a maior parte das memórias de Riley são memórias felizes. Em um lugar de destaque estão as memórias bases, que são as memórias de momentos importantes na vida de Riley, como o primeiro gol que ela fez no hockey. E cada memória base molda um aspecto da personalidade da menina. Por exemplo, esse primeiro gol que ela fez no hockey molda um aspecto da sua personalidade, que é a paixão pelo esporte. E esses aspectos da personalidade são representados em ilhas. A garota de 11 anos tem 5 ilhas que formam sua personalidade. A do hockey, a Ilha da Bobeira, formada a partir das memórias engraçadas da menina, a Ilha da Amizade, construída a partir de memórias de momentos de Riley com as amigas. Na construção da sua personalidade, nós temos ainda a Ilha da Honestidade, que foi ensinado à menina a contar as coisas que ela fez, mesmo aquilo que foi errado, e também a Ilha da Família. A explicação do filme é direta. As ilhas de personalidade são o que fazem da Riley a pessoa que ela é. A vida dominada pela alegria da menina muda quando ela se muda de cidade, de Minnesota para São Francisco. A nova casa parece péssima, velha, feia, a família chega e os móveis não chegam. Com as coisas dando errado na nova vida, a tristeza não consegue se afastar do painel de controle da mente de Riley. E então acontece um acidente. Uma memória base é formada triste, quando até então todas as memórias eram alegres. A Alegria tenta impedir que a memória base triste vá para o lugar de destaque e nessa confusão, a alegria, a tristeza e as memórias bases são sugadas por um tubo. Riley fica sem a alegria e sem a tristeza. O nojo, o medo e a raiva tentam manter o controle da mente de Riley, mas o comportamento da menina muda drasticamente.
De repente aquela menina começa a responder os pais de forma grosseira, algumas vezes até de forma irônica. E enquanto a vida de Riley se torna cada vez mais difícil, a alegria e a tristeza vivem diversas aventuras na mente da garota. Na sala de memória, elas encontram Bim Bom, um amigo imaginário da Riley que ela tinha na infância, e esse amigo imaginário vai tentar ajudar as duas a voltar à sala de controle. Gente, os personagens desse filme são encantadores, todos eles. A alegria, ela dá um show à parte. Eu trouxe aqui a personagem para vocês, ó. É um filme que você termina de assistir e já fica com saudade de todos os personagens. Essa aqui é a personagem da Alegria. O nome dela no filme original é Joy, né? E ela fala, ó, gente. Que gracinha. Deixa eu botar ela para falar de novo. Aí já me disseram que não pega bem, né? Uma mulher da minha idade está comprando brinquedo, ainda está mostrando aqui no programa de TV. Mas como eu não ligo muito para o que falam, vou aumentando a minha coleção. Então, o que eu quero dizer é que os personagens são tão fascinantes que você sente vontade de tê-los com você. Vou comprar Tristeza. A gente acha que a Tristeza é uma personagem negativa, mas não é. Eu vou falar disso justamente agora, que nós vamos abordar o filme sob o ponto de vista da psicanálise e da neurociência. Paul Ekman, na década de 60, classificou as emoções básicas em 6. Felicidade, tristeza, medo, surpresa e raiva e nojo, né? Fora os personagens do filme, a classificação dele só tem surpresa a mais. Depois, na década de 90, ele acrescentou o desdém à sua lista, totalizando então 7 emoções. Uma nova pesquisa, publicada em 2014 na revista Current Biology, por cientistas da Universidade da Escócia, sugere que existem apenas 4 emoções básicas. O estudo foi feito com base na observação dos movimentos faciais e eles perceberam que algumas emoções causavam expressões faciais parecidas. Então são elas o medo e a surpresa, então viraram uma categoria só, e a raiva e o nojo. Segundo esses cientistas, seriam então 4 as emoções básicas: felicidade e tristeza, e aí numa categoria só o medo e a surpresa, e na outra categoria a raiva e o nojo. No filme são apresentadas 5, como já dissemos: felicidade, tristeza, medo, raiva e nojo. No filme, quando a menina dorme, é acionado um processo de transferência para o departamento de longo prazo. Para a neurociência, o sono realmente tem grande importância na consolidação das memórias. Estudos recentes vêm apontando que é durante o sono que o cérebro seleciona e armazena as informações adquiridas durante o dia. E cada vez fica mais evidente a interdependência entre sono e aprendizagem. No filme, os sonhos são produzidos pelo Departamento de Produção de Sonhos. Eles criam imagens a partir das vivências do dia, na maior parte das vezes, mas em determinado momento do filme, algo escapa da prisão do inconsciente e vai para o local de produção dos sonhos. Para Freud, os sonhos são manifestações do inconsciente, realizações de desejos reprimidos, mas também são reminiscências de acontecimentos diários. A alegria e a tristeza percorrem todos os recantos da mente de Riley. Começa pela sala onde estão as memórias arquivadas. Não sabemos ainda se há uma estrutura do cérebro que é uma depositária dessas memórias. Há quem acredite que seja o lobo temporal, mas o que parece é que várias estruturas cerebrais estão envolvidas nesse armazenamento. Lá na sala de armazenamento de memórias do filme, nós vemos os funcionários recolhendo algumas memórias que não são solicitadas há algum tempo e despejando-as no vale do esquecimento. E, de fato, as lembranças que nós não evocamos tendem a desaparecer. O processo de esquecimento é importante para ceder lugar a novas memórias. Já pensou se nós lembrássemos de todas as coisas que vivemos, todos os minutos de nossas vidas desde o nosso nascimento? Então esse processo de esquecimento, ele é importante porque ele tende a preservar, né, o que é realmente importante, o que a gente vai precisar no futuro. A cada atitude da menina no filme, as suas ilhas de personalidade são destruídas. A da amizade, a da bobeira, a da honestidade, a da família. É como se naquele período difícil, algo estivesse fazendo com que a menina deixasse de ser quem ela é.
No filme isso acontece devido a esse desastre na sala de controle, mas nós sabemos que há um período na pré-adolescência em que as nossas crianças parecem que deixam de ser quem elas são. Essas mudanças normalmente ocorrem por volta dos 13 anos, né, um pouco mais tarde do que no filme, quando o jovem pode demonstrar instabilidade, agressividade, isolamento, entre outras mudanças. A boa notícia é que as ilhas de personalidade construídas na infância, né, como o filme chama, ilhas de personalidade, que aparentemente são destruídas em determinada idade do jovem ou da criança ou do pré-adolescente, né, na verdade, essas ilhas ainda estão lá. Para a psicanálise, a maior parte da personalidade do sujeito é formada nos seus primeiros anos de vida. Segundo Freud, o pensamento e o comportamento humano são governados por forças inconscientes, cujas origens estão nas emoções da infância. Essas influências na formação da estrutura psíquica perduram por toda a vida. O rei Salomão já dizia, né? Ensina a criança o caminho que ela deve seguir e ainda quando velha, não se desviará dele. Essa frase me veio agora na memória, porque era uma frase muito repetida na escola que eu estudava, e esse é outro mecanismo que faz com que a gente grave as informações, né? As memórias que a gente tem contato de forma repetida, aquelas informações que a gente vê de forma constante, elas não são esquecidas. Então, essa foi uma frase que eu ouvi muito na infância, e provavelmente quando eu tiver 80, 90 anos de idade, eu vou lembrar dessa frase do rei Salomão. O inconsciente no filme é representado em forma de prisão. Os personagens deixam claro que lá é o lugar para onde levam quem causa problemas. Da mesma forma, é o inconsciente concebido por Freud. É onde estão armazenados conteúdos recalcados, que podem ser lembranças traumáticas, repressões, desejos. O roteiro traz todos esses conceitos da psicanálise e da neurociência com linguagem adaptada ao mundo infantil. Uma tarefa difícil a princípio, mas que eles conseguiram executar com brilhantismo. Não há vilões no filme, nem mesmo a tristeza é uma vilã, e o filme reconhece a importância dela. Assim como no filme, na vida real é importante aprendermos a lidar com a tristeza. Não apenas tentar afastá-la ou ignorá-la, é importante tentar compreendê-la. Se a tristeza aparece é por algum motivo, e entender esse motivo nos ajuda a retornar ou a atingir um estado de bem-estar. Mas um estado de bem-estar verdadeiro, não um bem-estar simulado pelas exigências do mundo contemporâneo que preconiza que precisamos ser felizes o tempo todo. O filme mostra que até mesmo o choro é importante. Melhor ainda se esse choro vier acompanhado de um desabafo. Essa catarse faz com que o indivíduo se sinta aliviado depois. A psicanálise baseia, de certa forma, no poder de cura das palavras. O psicanalista entende que é através do ato de falar que as pessoas podem se sentir aliviadas e reorganizam melhor suas ideias. Ao transformar sentimentos em palavras, as pessoas compreendem melhor o que se passa em seu mundo interior, suas angústias, seus medos, suas incertezas, desejos. O simples ato de falar muitas vezes impede que a angústia retida se transforme em uma doença psicossomática. A alegria repete diversas vezes no filme. A Riley precisa ser feliz. A Riley precisa ser feliz. É um reflexo da nossa sociedade que medica o sofrimento, querendo anulá-lo de nossas vidas. As pessoas não têm direito mais nem de ficarem enlutadas. O próprio processo de luto, quando alguém perde um ente querido, ele tem sido cada vez mais encurtado, porque o que a gente ouve é não, você tem que estar bem, você tem que superar, você tem que ser feliz, você tem que ser feliz e não tem direito nem a se dar o direito de ficar de luto. A tristeza faz parte do nosso amadurecimento. O sentimento de nostalgia, de saudade do que nós vivemos, vem sempre acompanhado de um pouco de tristeza. Mas é uma tristeza que vem porque nós sabemos que nós vivemos aqueles bons momentos e eles acabaram. É a tristeza da ausência. E amadurecer envolve justamente esse processo de desapego, de deixar ir. Assim como o nome das princesas dos contos de fadas são jogados no Vale do Esquecimento por não ter uma função importante nessa fase da vida da garota, diversas informações que não são úteis para a nossa vida são esquecidas.
O filme é cheio de momentos de nostalgia. Enquanto a história se passa, as memórias da menina remetem a vários momentos da infância dela que lembram nossos próprios momentos de infância. E nós percebemos como devemos guardar com carinho algumas de nossas memórias. A alternância entre a vida exterior e a vida interior, o que se passa dentro da cabeça da menina, é muito bem dosada. E em nenhum momento do filme nós sentimos vontade de que uma das narrativas acabe logo para retornarmos à outra, porque as duas são deliciosamente divertidas e emocionantes. Uma das melhores cenas do filme é o jantar em que pai, mãe e filha se desentendem e nós conseguimos ver a reação não só dentro da cabeça da menina, mas também dentro da cabeça do pai e da mãe. Se puder, assista mais de uma vez, assista 2, assista 3. Esse é um daqueles filmes que quanto mais você assiste, mais você percebe detalhes interessantes. As reviravoltas nos surpreendem, os argumentos são consistentes e o visual é deslumbrante. Tudo é bem feito, a criatividade com que as ilhas foram construídas, as engrenagens, os símbolos, o departamento de arquivamento de memórias, o vale do esquecimento, a prisão do inconsciente, o mundo da imaginação, tudo isso é construído com graciosidade e requinte de detalhes. O filme recebeu 2 indicações ao Oscar, melhor animação e melhor roteiro original. Eu acredito que ele leva sim o prêmio de melhor animação. Divertidamente, é um filme que quebra paradigmas, trazendo assuntos inteligentes para o mundo infantil. Um filme para crianças que vai encantar os adultos. Um filme para assistir com emoção, com inteligência, com lágrimas e com risos. É só fazer uma força. Não gosto. Imagina. Sou chata. Fica de boa. Legal, vivemos mais um dia. É o que eu chamo de um verdadeiro sucesso. Meus parabéns! Segura. Onde está a alegria?